Quando você atende um poodle, você fala, nossa, ainda tem o poodle, né? Fala, e aí? Ah, olha, eu tenho a família inteira. O irmão tá com a minha tia, o outro tá com a minha amiga. E aí, quando você vai carreando, todo mundo tem catarata, sabe? Porque tem, né, a predisposição aí e a herança. A gente falou muito de cães, né? De incidência, cuidados. E os gatos? Olha que interessante, né? Você falou do gato. Eu me lembrei. Qual é a raça que hoje em dia está em alta e que geralmente a gente atende jovem? O Maine Coon. Eles têm entrópio, que daí é o contrário, é muita pele que fica com os pelos encostando no olho. Oftalmo é algo que traz muito medo e muito receio, tanto para o tutor, né, que ele entende o que é o olho, ele vê que o animal não está melhorando, ou que o animal está melhorando, que está coçando, ele sabe o que é o olho. Então ele sabe que se der ruim, o que vai acontecer? Vai ficar cego. Vai ficar cego se ficar com o olho, porque pode ser que tire o olho. Não, você tem que pensar que hoje em dia os cães viajam, enfim. Se expõem, né? E hoje a gente vive num país tropical, abençoado por Deus e cheio de vetores e patógenos. Então não tem como. Tá o combo, né? Não tem como fugir disso. Tem que ter prevenção contra Exato. doenças transmitidas por vetores, que são as principais causas infecciosas disso, né? Sabe aquela olhadinha que você sempre quis pedir para o seu veterinário? Então aqui, essa olhadinha pode. Reunimos um time de profissionais incríveis para tirar todas as suas dúvidas desse mundo pet, cão e gato. Esse programa foi especialmente feito para você. Aliás, para nós, tutores e veterinários apaixonados por pets. E hoje o nosso tema é muito interessante porque envolve toda essa parte de saúde oftalmológica, ocular, ou como você queira chamar, dos nossos cães e gatos. Sejam bem-vindos a mais um episódio nesse bate-papo incrível iniciativa da Gener. Sabe aquela olhadinha que você sempre quis pedir para o seu veterinário? Então aqui, essa olhadinha pode. Reunimos um time de profissionais incríveis para tirar todas as suas dúvidas desse mundo pet, cão e gato. Esse programa foi especialmente feito para você. Aliás, para nós, tutores e veterinários apaixonados por pets. Meu nome é Paulo Tabanês, sou médico veterinário, atuo nas áreas de infectologia, medicina interna e oncologia e sou também responsável pela Clínica Veterinária Tabanês em Brasília. Estou aqui com minha querida Carla Maion. É isso aí, eu sou a Carla Maion, sou médica veterinária também, atuo na área de nutrição de cães e gatos há mais de 14 anos e também você deve ter me escutado ou me visto em alguns outros veículos aí de comunicação. E é um prazer estar aqui trazendo experts e assuntos tão importantes pra gente, tutores, médicos veterinários e adoradores aí de pets. E hoje o nosso tema é muito interessante porque envolve toda essa parte de saúde oftalmológica, ocular, ou como você queira chamar, dos nossos cães e gatos. E eu vou colocar óculos porque eu não enxergo muito bem, tá? Falando em saúde ocular. Inclusive, mas a gente trouxe uma pessoa que é expert no assunto e vai tirar todas as nossas dúvidas, então fica por aqui até o final. E se você tiver dúvidas, além de procurá-la, né, para tirar as próprias dúvidas, pode deixar aqui nos comentários também e sugestões de assuntos. Afinal, esse podcast é feito para vocês. E a Carla já tá dando até o Instagram dela, mas nem falou quem é. Já tá Nem falando, ó, falei. procura para tirar dúvida. Mas ela nem falou que a gente tem aqui a Karine Brunato. Karine Brunato é uma médica especializada em oftalmologia. Muito obrigado pela sua presença. E ela é coordenadora do curso de pós-graduação da FAMESP, também atende no Veros e no Provet. É um prazer tê-la aqui, é um prazer chamá-la para a gente discutir coisas tão pertinentes, porque tem gente que nem sabe ainda que existe oftalmologista para cachorro e gato. Ah, não. Jura? É verdade. Exatamente. Em 2025, gente, vamos lá. É um prazer estar aqui e conversar de um assunto tão específico, né? Quando a gente fala de saúde ocular, muitas pessoas pensam que é só questão de cegueira ou visão. E tem um mundo abrangente para a gente conversar. Então é um prazer estar aqui junto à Gener, junto a vocês, para a gente fazer esse bate-papo sobre... Eba. Essa olhadinha é literalmente, né? Hoje É é hoje- essa olhadinha. Hoje a olhadinha é sobre o olhar do seu cão isso e do aí. seu gato. E a gente começa, Karine, perguntando o basicão assim. A pessoa começa a perceber que sinais clínicos para pensar que talvez o animal
tenha algum tipo de alteração ocular. Tá piscando mais, não é charme, tá? Não é charme do seu pet para você. Assim. Tá dando mais uma piscadinha do que o normal. Tá com o olho vermelho. Quais são as coisas mais comuns que você pega no dia a dia e que sinais o tutor tem que ficar realmente de olho para entender a necessidade de procurar um clínico ou um oftalmologista de fato? É muito interessante a gente pensar que a gente pode dividir duas etapas, né? Duas imagens de um cão com alteração ocular. A primeira é aquela que cursa com dor. Então, imagina, seu cachorro está com dor, é igual quando entra um cisco no nosso olho. O que acontece? A gente pisca, a gente coça, lacrimeja. Então, esses sinais que cursam com dor, os tutores ficam alertas, né? Porque falam, nossa, meu cachorro está tentando coçar demais o olho, meu cachorro está lacrimejando, ele está com dor, não deixa eu fazer carinho. Então, isso acaba sendo mais alerta e procura um veterinário, né? Especializado ou um clínico geral. Agora, existem alterações oculares que os animais são extremamente adaptados. Então, uma baixa visão, um início de uma catarata, uma perda de visão, que a gente pode conversar de muitas causas, passa batido. Por quê? Porque fica naquela história, meu cachorro está ficando velhinho, então é normal não enxergar tanto. Meu cachorro está ficando mais quietinho. E pelo fato da adaptação, não percebe que o cachorro está ficando com baixa visão. E, de repente, é uma alteração que tem tratamento cirúrgico e retoma a visão daquele animal. Então, a gente pode pensar nessas duas situações, né? Pacientes com dor, é nítido, pensa na gente quando entra um cisco. Lacrimeja, coça, dói, incomoda. Agora, mudou um pouquinho, assim, o ambiente, está com medo de subir escada, no escuro está errando onde faz xixi e quando acende a luz ele vai direitinho no tapetinho, pode ter sinal de doença ocular associada. Quais que são as doenças mais comuns que você atende no dia a dia? Sem dúvida nenhuma, essa é uma dica para vocês, é olho seco, né? Nós humanos temos muito olho seco e os cães também têm. E a primeira manifestação do olho seco é remela. Sabe a famosa ramelinha, né? Isso não é normal de todo shih tzu, de todo pug, de todo cachorrinho ter. E isso é o maior índice de atendimento. Segundo, a gente também tem os traumas, né? Então, úlceras de córnea, porque coçou. Arranhadura. E aí a gente também tem um link com problemas de pele, dermatológicos, porque daí o cachorro coça fácil, o gatinho... O gato não se coça tanto, né? Mas assim, Otite. otites de repetição, vai lá e machuca o olho por tabela. Ou a otite pode desencadear uma falta de produção lacrimal. Então, a gente tem isso de rotina, né? Trauma, depende da região também, né? Quando a gente está numa região mais central de cidade, a gente tem traumas, às vezes, passeando, brigando com outros cães, brincando. Quando a gente está numa região um pouco mais periférica, a gente tem traumas, atropelamentos, né? Casos graves que o olho sai da órbita, e ainda assim a gente tem chance de reposicionar se for um atendimento adequado. Essa é uma rotina muito grande, né? E também tem as doenças silenciosas, né? Glaucoma, catarata, tudo que um humano pode ter, infelizmente nossos cães e gatinhos também podem ter, né? Se a gente for listar, olho seco, úlcera de córnea, catarata, glaucoma são as doenças do nosso dia a dia. E são doenças que muitas vezes o tutor não percebe, a não ser o olho seco, né? Exato. Que ele vê aquele excesso de ramela mais grossa, às vezes que ele consegue até tirar da superfície, né, da córnea. Mas, em geral, são manifestações muito discretas, né? Que às vezes a gente não nota que o animal tá com uma úlcera no olho, né? Às vezes aquela úlcera incomoda, mas nem todo tutor tem essa atenção. E aí, é interessante a gente falar que existem as várias causas, como você comentou, mas quando que o clínico geral, ele deve passar o bastão para o oftalmologista, para que essa conduta seja feita com outros exames, com um aprofundamento aí um pouco maior de diagnósticos, de terapias? Isso é muito boa essa pergunta, Carla, porque o olho não dá segunda chance, né? Então, uma úlcera que não cicatrizou 1, 2, 3 dias, ou que está cursando com manutenção de olho dolorido, já requer atenção para um oftalmologista, para um encaminhamento para alguém que está mais especializado no assunto. Baixa visão ou uma cegueira, a gente requer de equipamentos específicos. Então, por exemplo, a avaliação de um animal que está com glaucoma, em que minutos são preciosos para controlar a pressão do olho, né? É questão assim, se a gente demorar 2, 3 dias, é uma cegueira irreversível. Então,
Não reagiu, tá desconfiado, 24 horas, a gente prefere encaminhar. E até porque é uma preocupação que a gente tem de não ser negligente no atendimento oftálmico, né? Então, realmente, olho é assim. E existe alguma rotina oftalmológica, um check-up para uma rotina oftalmológica? Por exemplo, a gente vai no oftalmo quando, gente? Exceto com trauma, uma úlcera, tá? A gente vai quando começa a não enxergar direito. A vista está embaçada, está com dor de cabeça, acha que o problema é oftalmológico. Não estou falando dos traumas. E a gente vai ao oftalmo. O cão não vai passar por isso, a não ser que ele esteja realmente ficando cego, esbarrando nas coisas, e aí o tutor vai. Só que existem doenças no cão que um acompanhamento oftalmológico precoce, ou seja, uma rotina, um check-up. Não estou levando porque ele está doente. Eu estou levando para ver como está a saúde ocular. Isso faz sentido para a oftalmologia? Que doenças a gente pode prevenir ou como isso pode ser instalado dentro da rotina clínica médica? Demais, faz muito sentido, Tabanês, porque olha só que interessante, a gente tem uma variedade de raças que estão em alta, né? E se a gente for falar de Shih Tzu, de Pug, que são raças de focinho curto, né? Os braquicefálicos, que eles têm uma exposição maior do olho, eu brinco com os meus pacientes que existem cirurgias que são a poupança, tanto na saúde financeira do dono, para prevenir doenças lá no futuro do cão, como uma poupança da saúde ocular desses animais. Então, existem, né, os animais jovens, principalmente dessas raças braquicefálicas, existem cirurgias que a gente reposiciona as pálpebras, porque eles nascem com as pálpebras invertidas, né, que é o entrópio, cílios encostando no pelo, e tem uma característica ainda mais interessante. Essas raças braquicefálicas, elas têm menor inervação corneana. Então, o olho que um pitbull sente uma dor imensa, e olha que, né, eu estou usando o exemplo de pit, que é fortão e tal, o pug, o shih tzu, tá com uma úlcera horrível no olho e tá com o olhão aberto, porque ele sente menos dor. Então, essas raças braquicefálicas, passando, né, assim, a fase vacinal, faz um check-up, porque se existir, se houver indicação de correções cirúrgicas que vão preservar ou que vão dar uma maior proteção para esse olho, nossa, faz todo sentido que sejam feitas cirurgias nos animais jovens, né? Então, jovens, assim, 1 ano de idade, faz a avaliação. Né? É como uma rinoplastia nos braquicefálicos. É uma prevenção de um problema futuro que você entende que se você fizer antes, você vai deixar de ter várias complicações futuras. É uma qualidade de vida para esse cão demais, porque tem cães com 2, 3 anos que estão cegos. Né? E a gente conseguiria prevenir. E o interessante é que, geralmente, quando vem um tutor que tem um braquicefálico que chegou já cego, jovem, a primeira coisa que ele traz é no oftalmo. Ele fala, doutora, acabei de fazer vacina, deixa eu fazer uma geral, porque eu não quero que o meu cachorrinho fique cego, né? Como ficou o outro. Então, faz todo sentido essa prevenção. Então, não tem idade para ir ao oftalmo pela primeira vez. O quanto antes ou assim que puder, leva para fazer um check-up, um basal, uma avaliação. Exatamente. Na saúde, não esperar que aconteça isso e precise na doença. Então, né? Animal com 1 aninho, eu acho que já é válido a gente avaliar, principalmente dessas raças braquicefálicas. Exato, eu falasse exatamente sobre isso. Predisposição das raças. Né? A gente já viu que braquicefálica temos um problema. Mas você já escolheu sabendo disso. Então, vai ter que resolver a narina, o palato, o olho. E o que mais? Que outras raças você vê na rotina que devem ter maior ou menor atenção em determinados pontos? Braquicefálicos é top 1, né, da gente. Não entra nem na concorrência. Não entra, né? não dá. Né, a gente tem muitos cuidados. Mas, por exemplo, raças grandes, né, que tem aquela carinha de... o ectrópico, que a gente chama, aquela carinha de dó, a pálpebra inferior caída, que fica exposto também, mastife, né? Dependendo da região, cocker, que tem orelhas pesadas, também tem um ressecamento da superfície que a gente consegue trabalhar na prevenção. Deixa eu pensar aqui mais... Não tem muito hoje em dia, né? Apesar que eu amo poodle, tive de todas as cores. Mas poodle é um cachorrinho que muitas vezes tem catarata ali na meia-idade, na senilidade, também é interessante. Ele sempre vai ter, porque ele não morre. Poodle não morre, né, gente? É isso, ele é pra sempre. Ele vai ter todas as doenças. Então ele vai ter catarata. Ele vai. Né? E ainda tem o gene, né? Que, assim, é interessantíssimo, gente.
contar aqui a realidade, né? Quando você atende um poodle, você fala, nossa, ainda tem um poodle, né? Fala, e aí? Ah, olha, eu tenho a família inteira. O irmão tá com a minha tia, o outro tá com a minha amiga. E aí, quando você vai carreando, todo mundo tem catarata, sabe? Entendi, Porque tem, né, a predisposição aí e a herança. Então, é algo que tem também tratamento, né? Gatos, Karine. Gatos. Como que é? A gente tá falando muito de cães, né? De incidência, cuidados. E os gatos? Olha que interessante, né? Você falou do gato, eu me lembrei. Qual é a raça que hoje em dia está em alta e que geralmente a gente atende jovem? O Maine Coon. Eles têm entrópio, que daí é o contrário, é muita pele que fica com os pelos encostando no olho. E aí é aquele gato lindão, mas que tem sempre a mancha da lágrima, né? Que o Sim. pessoal fala lágrima ácida, que não é, mas é o atrito constante. Então são raças que geralmente a gente opera com... Eles se desenvolvem, vai, um ano e meio, a gente opera para realmente tirar esse contato do pelo com o olho. E pensando na população geral dos SRDs, a gente tem muita, mas muita correlação com herpes vírus. Então, aí entra uma dica, né? Seu gato teve aquela gripe felina quando ele era jovenzinho, passou por um estresse, o que vai acontecer? Esse vírus pode ativar, ele fica na córnea, e aí o gato fica com dor, faz úlcera de córnea. E aí tem a outra dica, né? Não adianta tratar só o olho. A gente tem que entender qual que é o ambiente que ele está. Por que estressou? É por alguma causa sistêmica, alguma doença, ou é porque trocou a vasilha do gato? Entendam que herpes vírus e calicivírus, que fazem parte ali do complexo respiratório infeccioso felino, são infecções que todo gato já entrou em contato. Exato. Ah, mas ele nunca ficou doente. Tudo bem. Doença é manifestação clínico-patológica. É você perceber a secreção e todo o quadro. Tem animal que se infectou sim, tinha uma imunidade legal, nunca manifestou sinal clínico, mas está lá. É igual a você. Está aí. Você também tem herpes. A população toda humana tem herpes praticamente. Muita gente, 80%, 90%. Mas você já teve uma lesão na boca? Muitas vezes não. E esse gatinho também não teve lesão nenhuma, mas aí ele recebe um gato novo em casa. Aí ele muda de endereço. Aí vem morar mais gente dentro de casa. Muda o contexto desse gato, que é um fator estressor. Ou ele tem uma doença qualquer que tem que usar um imunossupressor, por exemplo. Exatamente. E daí reativa esse vírus que estava lá quietinho. O gato pode ter uma úlcera, pode ter um complexo respiratório? Pode, com certeza. Ai, mas ele não, onde que ele pegou isso? Ele não pegou, já estava lá. Né? E é importante que se tenha esse entendimento. E a úlcera no gato por herpes vírus é uma úlcera bem particular, né, Karine? Exato. Uma úlcera bem clássica, né? Quando a gente pega inicial, porque assim, aonde que você pode falar, né, com maestria, aonde que o vírus, né, gosta de ficar? Na inervação. Então, a gente imagina a inervação da córnea do gato, né, que é como se fosse uma ramificação. Quando tem a úlcera ela caminha por esses raminhos. Então, não é uma úlcera de um buraquinho, né, que a gente usa um colírio que chama fluoresceína, que deixa marcadinho. Ele fica o caminho da inervação. Então, são linhas, né? a gente chama de úlcera dendrítica. Isso é patognomônico, que é uma úlcera herpética, né, uma úlcera viral. E aí tem todo o tratamento, mas mais uma vez, a gente não adianta ficar pingando. E aí entra dilemas, né? Ah, vamos pingar 10 vezes ao dia colírio, 5 vezes ao dia colírio. No gato. No gato. Gente, você não quer combater o estresse? Ativou o vírus por causa de um estresse? Você está pegando gato 7 vezes ao dia. Então é um dilema. A gente tem que fazer o mínimo necessário, trabalhar todo o ambiente para que a úlcera se resolva da melhor maneira possível. E a Karine tocou num ponto que eu particularmente falo isso o tempo inteiro no consultório. A gente tem oftalmologista, tudo encaminhado para ela dentro do hospital, mas é muito interessante, porque a oftalmologia, o olho é a pontinha do iceberg. Exato. Pensa no iceberg, o que você vê? Um pedacinho para fora, né? Sabe por quê? Porque todo o resto está lá para baixo, quilômetros para baixo da água, que você não enxerga. Por que eu digo que é a pontinha do iceberg? Porque o olho é o reflexo de vários envolvimentos, de vários sistemas, de várias doenças. E ele se manifesta como um sinal clínico, né, Karine? Exato. Então, a integração das especialidades se torna muito importante
junto ao oftalmo. Dificilmente a doença surgiu no olho, é no olho e pronto. Começa e termina ali, Normalmente né? Exato. é tipo a pele, gente. É um termômetro do que está acontecendo, não é? E isso é importante porque se a gente fica insistindo num tratamento ultra especializado dentro da Singular, oftalmologia e esquece de olhar para o paciente como um todo, não vai ter resultado bom, ou vai ser ou você está negligenciando aquela potência de resultados para o paciente. Então, E ele pode recidivar. vai né? recidivar, o proprietário pode não aderir ao tratamento, porque fica lá tendo repetições do mesmo problema. E o cão é um atópico, Uhum. né? E aí, assim, atopia e olho, né? Atopia e olho seco tem uma relação imensa. Estou usando exemplo de atopia, que também é Atopia, algo, olho e shih tzu andam juntos, é né? um kit, né? É. né? Então, assim, a integração é importante. E vou contar um lado interessante da oftalmo. A oftalmo é algo que traz muito medo e muito receio, tanto para o tutor, né, que ele entende o que é o olho, ele vê que o animal não está melhorando, ou que o animal está melhorando, que está coçando, ele sabe o que é o olho. Então, ele sabe que se der ruim, o que vai acontecer? Vai ficar cego. Vai ficar cego se ficar com o olho, porque pode ser que tire o olho. Né? Então, a adesão ao tratamento é muito interessante. Eu estou falando de classe A classe mais humilde que tiver. Porque é fácil entender o que é o olho. E eu brinco, né, que assim, se você perguntar para um leigo, o que é um pâncreas? Pancreatite é grave? Demais! Mas assim, o tutor consegue entender o que é um pâncreas? Hoje em dia, com esclarecimento, sim. Mas não é algo visível na rotina e no desespero do dia a dia. Então, quando eu estou com o meu paciente que tem um olho seco, atópico, que ele está se coçando todo machucado, eu falo, olha, o olho não vai melhorar se você não tiver um acompanhamento com dermato. Ah, doutora, você acha mesmo? Eu acho. Ele vai perder o olho se você não for para um dermato. E aí a adesão às outras especialidades fica um conjunto, um combo nota 10 para o cachorro. Né? E eu tive tutor que brincou comigo e falou assim, tá bom, tô indo nesse dermato que você está me falando. Se não for de pele, você vai pagar a consulta, porque a consulta dele é cara. Falei, pago a consulta para você. E aí ela voltou e falou, nossa, não tinha a menor ideia que era pele. Né? Então, a gente tem que esclarecer como oftalmo, como né, vocês comentaram, que é a pontinha do iceberg, que a nossa explicação, a nossa fala, e vendo o animal como um todo, faz com que ele tenha um benefício de saúde integral, né? Não só o olho. Exatamente. E até entrando nessa interpretação, o que é uma secreção normal? Né? Um olho que lacrimeja, ou que tem lá uma lubrificação, pensando em raças mais expostas ou não, em cães e gatos. O que o tutor deve interpretar ali quando ele vai limpar o olhinho, ou quando ele olha para o pet? O que é o normal? É limpar 2 vezes por dia? É estar sempre molhado? É a coloração? É a consistência? Vamos pensar assim, quando a gente acorda, nós humanos, a gente acorda com remela? Sim. A gente passou um período com o olho fechado, não piscou, não distribuiu essa lágrima. No cão, é mais ou menos isso. Acordou com uma remelinha que você limpou ou nem precisa limpar e passou o dia bem, ok. Agora, você limpou, dá 2 horas, tem uma remelona que parece clara de ovo, né? Porque não precisa ser aquele aspecto de conjuntivite, verde, mas aquela clarinha de ovo que você tem que limpar a cada 2, 3 horas, que você percebe um olho meio sem brilho, isso é sinal de que o filme lacrimal não está legal. E ao contrário também, é um lado que você percebe bem molhadinho porque está lacrimejando demais, o outro não. Será que tem algum pelo que está encostando na córnea, que está sensibilizando e daí está lacrimejando porque está com desconforto? Então, o normal é ter um olho brilhante, uma remelinha uma vez por dia quando acorda, isso, ok. Está constantemente tendo que limpar, tem alguma coisa errada. Ou constantemente chorando, manchando o pelo, tem que avaliar também. Que é o que erroneamente se chama de lágrima ácida, né? Exato. Esse lacrimejamento. Então, como é que a gente lida isso com o dia a dia? O tutor quer trocar ração, ele quer, enfim, usar colírio, não melhora, aí pede medicação sei lá onde, enfim. Como é que aborda isso?
Você sabe que quando chega um paciente falando que quer tratar a lágrima ácida no consultório, dá um frio na espinha, porque não existe uma resposta, né? Existe um conjunto de fatores. Então, primeiro, a gente tem que pensar por que está lacrimejando em excesso. É porque o canal lacrimal está entupido ou ele está mal posicionado? É porque esse gatinho, por exemplo, teve o herpes vírus e daí ficou uma sequela? Então, a parte anatômica a gente avalia na oftalmo. E é o que a gente consegue, muitas vezes, melhorar o trajeto dessa lágrima, tá? Então, isso é a primeira parte. Segunda parte, esse animal, ele tem déficit de nutrição? Né? Daí a gente entra para a nutrição, porque a gente sabe, né, que o que deixa a manchinha da lágrima são enzimas que são metabolizadas e também tem na lágrima. E essas enzimas são muito importantes para a saúde da córnea. Então, o filme lacrimal equilibrado é a primeira barreira de proteção para a córnea. E por que antigamente, gente, estou falando muito antigamente, tá? A gente não conhece. Não. Não é do meu tempo. Não é do meu Não, tempo. então Tenho vou dar certeza. Mas eu vou dar um Google para poder olhar depois. Vou Vai dar um entender. exemplo. Imagina que muito antigamente existia 2 tipos de rações. Uma ração Aham. importada e uma molinha, super... E um fubá, pronto. Aquela que a gente fazia assim? Exato, tá, né? Aquela lá. Que um dia você ouviu falar. Sim. Por que a lágrima melhorava quando Falei que eu trocava? sabia. Você deu Google. É porque você pesquisou ali enquanto a Exato, câmera Não tua faz área, tanto tempo né? assim, né? Não. Não, tá. Por que melhorava? Porque você estava saindo de uma qualidade nutricional, Carla, me ajuda aí, muito básica ou deficiente para uma qualidade fenomenal, né? Hoje em dia, com o avanço das multi-rações de excelente qualidade, a gente não vê mais essa mudança. Troquei já para 5 rações super prêmios e ela tá com a lágrima ainda alterada. Não é a ração. Não é, né? Olha Vamos que lá. conclusão incrível. Entendeu? E nem sempre é a dieta caseira também, Exato. né? Porque tem essa migração. Ai, passei da comida, melhorou a lágrima. Calma lá, gente. Tem um... Nem sempre é nutricional, hein? Exatamente. E quando a gente fala em dieta caseira, não melhorou. Carla, não é arroz, frango e cenourinha. Exato. Que dieta que é essa? Né? Às vezes tá melhorando, né, uma coisa que ela tá olhando ali, mas tá piorando todo o resto. Então, existe esse viés também da lágrima. E o terceiro ponto que eu acho interessante é esses pacientes dermatológicos que ficam com a lágrima, não tem nem tanta lágrima, mas é muito manchado. Será que eles não têm a presença de malacésia? Contaminação. Um cão que está com uma desbiose e ali está aumentado. Então, percebam que a solução milagrosa que se vende para a lágrima ácida é um tripé que eu sempre falo, olha, eu vou começar pela parte anatômica. O que eu consigo melhorar na anatomia? E vou pedindo auxílio para as outras especialidades. Por quê? Remédios milagrosos que vão dando antibiótico de pouquinho em pouquinho, imagina a desbiose que você está fazendo Teve um nesse que ficou paciente. muito famoso, né? Muito. Vendeu ali muito. Vinha na Acho- mala, Acho né, que do nem povo. tem mais, né? Existe Era uma desse que forma... eu queria falar, mas eu não quis citar nomes. Mas a E gente... compra os remédios por aí. Aquele lá. né? Então, assim, o que tem naquilo para ajudar? Antibiótico. E aí você vai ficar dando... Nem vamos entrar no mérito do uso indiscriminado e irracional de Mas antibióticos. muita gente usava Exato. e nem sabia o que era o ativo, né? Então, isso é interessante a gente pensar que a lágrima ácida não é tão simples. A gente precisa fazer toda essa avaliação anatômica e funcional desse filme lacrimal. Muito bom. Pois é. E aí eu pensando sobre essas doenças todas e pensando também na questão da pontinha do iceberg, enfim, fui juntando as informações todas. Tem uma outra coisa muito comum na oftalmologia, que muitas vezes os tutores procuram a gente, porque o olho está vermelho, porque o olho está mais... Não é o branco de uma catarata, né? Ele chega e fala, não, mas não é lá dentro, doutor. Exato. Ela está assim meio... Tá tipo, esfumaçada essa córnea, né? E eu me deparo, obviamente, com o uveíte. O uveíte é a maior das pontas de iceberg, né? Exato. Eu acho que a uveíte ela consegue juntar quase todas as especialidades que existem, não é? Vamos falar um pouco sobre isso? É verdade. O uveíte é uma manifestação clínica de que algo não vai bem no organismo e quem mostrou isso foi o olho.
Porque, vou puxar a sardinha aqui para o meu lado. Olha só que lindo. O olho é uma estrutura onde eu consigo avaliar nervos, né, o nervo óptico, então eu avalio a inervação pelo exame clínico e eu avalio a vascularização dessa retina ou da conjuntiva. Então eu tenho ali um mundo para avaliar. Quando o paciente está com uveíte, que está com o olho inflamado, então assim, essa inflamação, ela tem origem 100% ocular? Ah, olha, ele levou uma bolada brincando com bolinha de tênis, encaixou o olho direitinho ali na bolinha, beleza. Agora, é aquele paciente que, de vez em quando come, não come. Nossa, é um velhinho que está ficando mais quietinho. É um paciente que teve doença do carrapato uma única vez na vida. Nunca mais teve, doutora. Nunca pegou cabo, só uma vez. Nunca, né? Então, quando a gente está frente à uveíte, a gente tem que abrir um leque de possibilidades para, primeiro de tudo, salvar esse animal. Que eu brinco que não vem 2 olhinhos para mim no consultório. Vem um cachorro e um gato. Então, assim, nessa parte, o que eu brinco? Oftalmologia é uma especialidade que tem muitos equipamentos. Mas numa suspeita de uveíte, qual que é a minha melhor ferramenta? Uma boa anamnese. Anamnese daquela, assim, né, que a gente aprende na faculdade, origem, cruzamento, alimentação, contato com aves, com roedores. Por quê? Ali você vai ter uma primeira gama para onde eu vou conduzir, né? Posso citar exemplos. O uveíte é aquele mapa aberto. Vamos pedir um check-up de exame de sangue laboratorial. Dependendo da região, apesar que hoje em dia não tem mais essa muito de região, né? Leishmania, erliquiose, contato com, enfim, ectoparasitas. Deu, né? Encontramos alguma coisa, aí você vai encaminhar para o infecto, para o clínico, a gente vai trabalhar em conjunto. Eu quero salvar esse olho, mas eu quero salvar com o cachorro vivo. Né? Não adianta nada o olho bonitinho com o cachorro Exatamente. morto, né? Então eu falo assim, se prepara, a gente vai Olha, ter que fazer o olho exame. tá lindo, mas Maravilhoso. infelizmente a gente perdeu o paciente. Não é muito triste a gente pensar que está tratando lá uma inflamação, um olhinho calmo, e na verdade esse animal pode ter um tumor, pode ser uma síndrome também. Esse animal é hipertenso, porque ele é doente renal. E é velhinho, ele está mais velhinho, ele está mais tranquilo mesmo. E aí está com pressão 240, né? Você com 240 não levanta da cama, eu imagino, né? Então, é muito bonito como a gente consegue ter essa amplitude do tratamento e controlar possíveis recidivas. Mas é um desafio. E aí, na parte do oftalmo, a clínica é soberana. O uveíte, você tem que ter uma boa condução clínica de todo o paciente. Tem que fazer uma varredura. Uma varredura. E eu pergunto isso, sabe por quê? Porque à frente do consultório, a gente ouve isso demais. Doutor, ou a oftalmologista também fala isso demais, né, com a gente. Doutor, mas é só o olho que está inflamado. Por que você vai pedir tanto de exame? Está querendo pegar meu dinheiro, né? Mas está pedindo ultrassom de abdômen, está pedindo sorologia, está pedindo função renal. Tá perdido, nem Nossa, sabe. pelo amor de Deus, você está atirando para todos os lados, É. né? Olha, eu vou te dizer, pode ser que sim mesmo, porque o uveíte pode ser muito amplo. qualquer coisa. E fica uma situação chata, porque o tutor acha que é olho, então é olho. Por que tem que pesquisar tudo isso? Sim, porque o olho é um reflexo de muitas doenças sistêmicas. E quando eu digo muitas, são muitas. Endocrinopatas, Exato. infecciosas, O mundo inteiro. autoimunes, neoplásicas, dermatológicas. Nossa, quanta coisa pode levar. Posso contar a uma um quadro como curiosidade esse? para Claro, vocês? deve. Estou em São Paulo, estamos em São Paulo, capital, né? E estava com um caso desafiador de uveíte. Fazendo todos os exames. Encontrei triglicérides e colesterol aumentados, um hiperadreno lá que estava meio escondidinho. Começou a tratar o hiperadreno, nada melhorava o olho. E aí voltei para minha boa e velha anamnese. Senta aqui, vamos fazer tudo de novo, que passou alguma coisa. E aí na anamnese, um York super bonitinho. Falei, e aí, ele é daqui de São Paulo? Doutora, não. Falei, não, de onde ele é? Não te contei que ele foi adotado de um canil clandestino? Falei, não, me conta isso. Foi uma apreensão de um canil clandestino e eu adotei. Quando ele era filhotinho, 1 ano, pouco, né? Veio castrado? Não. Na hora, me bateu, né, uma ideia. Falei, será que pode ser brucelose de um canil clandestino? Não é uma doença
que a gente vê com frequência, né, em São Paulo, dentro da capital? Brucelose. Nossa. Então, depois desse, né, Olha que perigo. desse caso, brucelose é uma zoonose, né? Eu fiquei pensando, a gente precisa saber o detalhe do detalhe, não pode passar nada na anamnese. Isso é anamnese. Exatamente. Não é exame laboratorial, não é Né? imagem, Então, esse é um exemplo que me marcou muito, porque eu já tenho, em São Paulo, nos últimos anos, uns 3 casos de brucelose. Olha. Por canil, assim, né? Canis clandestinos, que não tem a menor regulamentação. É algo que tem que entrar nos nossos diagnósticos diferenciais. Por isso que não tem mais área, né? Aqui em São Paulo não tem leishmania, né? Não. Não sei onde não tem Ehrlichia. Não, você tem que pensar que hoje em dia os cães viajam, enfim. Se expõe, né? E hoje a gente vive num país tropical, abençoado por Deus e cheio de vetores e patógenos. Então não tem como. Tá o combo, né? Não tem como fugir disso. Tem que ter prevenção contra Exato. doenças transmitidas por vetores, que são as principais causas infecciosas disso, né? E, claro, abrir o leque de opções de diagnósticos, né? Não sei se é uma crença ou ainda é feito, mas eu lembro, quando era pequena, de muita gente limpar os olhos nossos e até mesmo de cachorro com água boricada. Exato. Isso é uma prática que ainda acontece, isso já foi superado, isso tá certo, isso tá errado. E acrescentando, usando algodão, usando gaze, Isso. usando como a gente pode ter a saúde ou a limpeza sem afetar a saúde, né? Exato. Água boricada virou uma crença, né? Hoje em dia está muito em desuso. Por quê? Porque a água boricada tem muitos conservantes, né? Então, antigamente, era o que tinha. Hoje em dia, existem soluções próprias para limpeza ocular, que elas são mais inertes, com pouco conservante. E, ao mesmo tempo, né, não vem aquela água boricada. Mas não, doutor, eu limpo com soro fisiológico, que está há 2 meses na minha geladeira aberto. Também não é interessante, né? Então, se o animal não tem nenhuma doença em tratamento, o que a gente pode fazer limpeza? Com água filtrada, água mineral. E aí, o que a gente faz? Pegou a água filtrada, usou o suficiente para limpar, está liberado, joga aquela água fora e pega uma nova. Existem soluções de limpeza própria, né, que são interessantes também porque elas têm um pouco de silicone na composição que não deixa absorver tanto a umidade no pelo do animal. Olha. Então pode ser utilizado também. Que mais? E o Gaze. algodão, a gaze, pode Os causar... materiais. O algodão, ele pode até soltar fiapo, né? E aí, às vezes, esse fiapo, para você tirar do pelo, você pode machucar o olho do animal. Gaze é um meio muito bom. Aqueles algodões que são de maquiagem, que eles são mais comprimidos, aquilo não solta tanto pelo, eles são macios. Lencinho de assar nariz também é o suficiente para limpar. A gente toma cuidado com o quê? Muita gente quer limpar com cotonete para tirar bem ali aquele cantinho, né? O cachorro mexeu o olho, bate, é uma ponta, né? né? Uma ponta. E tomar cuidado, que é algo interessante, mas é a realidade de hoje em dia, com os alongamentos de unha. De unhas, né? Essas unhas estileto, né? Que tá na moda, tudo. Que são... Muitas vezes fala, doutor, foi a minha unha porque eu fui fazer a limpeza e bateu, né? Então, realmente, né? Assim, a gente tem que tomar cuidado. Não deve ser... Deve doer pra deve doer, né? Nossa, é verdade. Eu não tinha pensado nessas unhas. É só pensar, a gente vai se maquiar, a gente bate o pincel no olho, dói demais, né? E os cães também. E catarata tem sido muito comum? Qual a idade? A partir de que momento a gente tem que se preocupar com a catarata no cão? O que fazer com ela? É cirúrgico, não é? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre catarata? Vamos, porque é uma doença muito comum, né? A gente associa a catarata do animal velhinho. Isso não é mais, muito comum, mas não é só isso, né? Então, a catarata do cão senil, depois dos 10, 11 anos, em algumas raças predispostas, existe. E, já adiantando, pessoal, o tratamento para cirurgia de catarata
Tratamento para cirurgia de catarata é ótimo, né? Já dei a dica aqui. Ela já falou. Porque é tanto Quem saiu dia... desse paredão, ela já falou de uma vez. Exato. Entendeu? É cirúrgico. Não existe ainda nada milagroso para cirurgia de gotinhas para colírio de catarata, né? Então, Fique bem claro, nada. nada. Catarata é cirurgia, né? Aquele colírio que você usa para tudo, humano, não é para usar para catarata. Eu pego isso demais da conta. Ah, eu queria um colírio para ver se diminui a progressão, Não vai. para ver se para a doença, E para nem- tratar essa catarata. Meu amor, não vai. É isso. E nem essa novidade aí que passou, que é de antioxidantes e tarará, Ainda não. também não. Se a gente for comparar com a medicina humana, não sei os dados exatamente recentes, mas assim, o maior índice de cirurgias oftálmicas que são feitas nos humanos é a cirurgia de catarata. Porque todo humano nós iremos ter catarata com o envelhecer. E, gente, o maior interessado para a saúde pública é realmente que a gente tenha colírios que revertam, que atrasem a progressão. Claro. Então, a gente não tem isso ainda. Tá? O que é importante? Desmistificar a catarata. Primeiro, catarata não é doença só de animal velho. Tá? Então, existem raças que a gente vê, são raças que os animais com 3, 4 anos estão tendo catarata. Lhasa apso é uma raça comum, Shih Tzu mais novos, são raças que começou a ter uma diferença ali no brilho do olho, tem que fazer o diagnóstico diferencial para catarata. Existem as cataratas congênitas, então é um probleminha lá que não nasceu como deveria o olho e tem uma má formação que a ponta dessa má formação é a catarata. Tá? E o que é importante? Não precisa mais esperar a catarata amadurecer, né? Antigamente, olha, espera ficar bem branquinha para poder operar. Com o avanço da tecnologia, dos aparelhos, dos treinamentos, dos oftalmologistas veterinários, quanto antes você opera a catarata, melhor é o pós-operatório. Menos inflamado esse olho fica. Então, a gente não espera mais amadurecer. Acho que essa é a grande sacada. Tá vendo que seu animalzinho tá com o olho branco, já avalia. Porque quanto mais cedo, né, parou de ter a qualidade visual ideal, a gente avalia isso no consultório. Tá desconfortável, a gente faz todos os exames pré-operatórios, não tem nada que contraindique, opere a catarata de uma maneira precoce, né? E é muito melhor, né, nesse aspecto, porque o olho do cão parece muito mais inflamatório do que o do homem. Uma né? bomba relógio. Nossa, a catarata no ser humano é segundos que se opera, Exato. super rápido, com pós-operatório que não é complicado. E a no cão é mais complicada, é mais da técnica à recuperação, né? Então, talvez se fizer quanto antes, em termos de resposta no pós-operatório, inflamação, talvez seja melhor, né? Muito melhor, né? O olho do cão é uma bomba relógio. A gente usa muita medicação no pós-operatório para controlar toda essa inflamação. Imagina, né, que nós humanos, quando a gente já tem uma catarata, você não vê a população no geral com o olhinho branco lá no meio, porque já inibe muito, né, a nossa leitura para dirigir um carro, a nossa qualidade de vida fica prejudicada. Então, a catarata que nós operamos, né, como humanos, ela é muito inicial. Então, é uma catarata molinha que a gente fala, né? Porque a catarata, vamos pensar que é uma bolinha com recheio. Esse recheio, ele pode ser bem duro, que é uma catarata branca, ou pode ser uma catarata molinha. Quanto menos força, quanto menos ultrassom você usa para operar, menos inflama esse olho. Então, essa é uma desmistificação que a gente bate o martelo. Não espera ficar branco para operar. Não espera ter nos 2 olhos. Também antigamente falava isso, né? Falar, quando o outro olho ficar branco, você opera. E até você indica fazer os 2 olhos no mesmo dia? Eu sou mais conservadora. Eu prefiro fazer um olho, deu tudo bem, recuperou, a gente opera o outro. Tá. Por quê? A gente tem um viés diferente do que os humanos, né? O humano também não gosta muito de operar os 2 olhos. Mas a gente, por exemplo, eu tive paciente que operou catarata, foi um sucesso. Na semana seguinte tinha jogo do Corinthians. E acho que o cachorro não era, né, corintiano. Os fogos, o cachorro ficou super estressado, latiu, caiu do sofá, foi uma desgraça. Então quase perdeu esse olho da cirurgia. Nossa. Se opera os 2, a gente tem o menos, né? A gente tem
uma falta de controle. Não é errado operar os dois, vamos deixar isso claro, né? Tem paciente que talvez o melhor seja ser submetido aos dois, mas em via de regra, a gente prefere opera um, garante que deu tudo certo, para depois operar o outro. Eu particularmente também vejo isso, eu acho que é a melhor opção, porque o risco, ainda mais porque no cão é diferente do ser humano, Exato. o risco é talvez menor. E glaucoma, é muito comum na sua rotina? O que o tutor tem que tomar cuidado em relação ao glaucoma? Doenças e condições que podem predispor ao glaucoma? Quando ele deve procurar? Que sinais ele percebe? Às vezes o glaucoma, o olho não tem que estar saindo da cara para você procurar. Às vezes você tem uma sinalização mais silenciosa. E aí? Glaucoma é uma das doenças que eu fico muito triste na oftalmologia. Por quê? Quando a gente fala de glaucoma, a gente pensa, é o aumento da pressão intraocular. Então, o olho fica parecendo uma bexiguinha maior, um olho grande. Mas isso é o fim da linha do glaucoma. A primeira manifestação do glaucoma é uma degeneração do nervo óptico. Né? E como que acontece isso? Porque são pressões que o animal não estava acostumado a ter no olho. Então, vamos falar que a pressão normal do cão é em torno de 18 milímetros de mercúrio. Quando tá 25, 23, 25, ele não está sentindo dor nenhuma, mas ele está perdendo campo de visão. O que é campo de visão? Estou olhando para vocês, mas eu estou enxergando aqui do lado. A gente vai perdendo esse campo de visão. Quando nós somos, né, a gente está com perda de visão, o que a gente faz? Vai para o oftalmo, falar, preciso ajustar meu óculos. E aí a sua pressão está 2, 3 milímetros acima. Aí você já corre para tratar. No cão, a manifestação do glaucoma é muito tardia, né? Então, quando o animal chega com dor aguda e dor de glaucoma, gente, o cachorro, assim, aquele doce vira um leão para te morder, né? É muito dolorido. O que acontece? A pressão tá 80, tá 90, aquele animal já tá cego, a gente vai tratar os danos, as consequências, mas a retomada da visão não dá mais. Aí a gente tem o olho, né, contralateral para investigar. A gente vai ter uma possibilidade, a gente vai tratar aquele olho realmente ali como olho único. Então, o glaucoma é uma doença muito silenciosa no início, né? E uma coisa que é importante deixar claro, que às vezes confundem, a pressão intraocular não tem relação com pressão arterial sistêmica, tá? Então, o olho nesse mundo é fechadinho lá. Não é porque ele é hipertenso que eu vou ter hipertensão no olho. Mas é muito triste, porque assim, vamos dar uma dica, você que fica lá bem ligadinho no olho do seu cachorro. Começou a ter uma pupila, né, que é a menina dos olhos, aberta, que não está fechando mais, ou assimétrica, um olho está fechadinho, o olho está aberto, pode ser um início de glaucoma. Porque como é uma doença neurodegenerativa, eu começo a ter uma manifestação na pupila. A pupila fica em midríase, fica aberta. E aí pode ser que já esteja num nível de pressão alto. Né? E aí é uma emergência, né? A gente consegue fazer medicações intravenosas para tentar diminuir essa medicação. A gente entra com essa pressão, a gente entra com medicação para diminuir a pressão do olho e o futuro, né, que a gente já entra, são os neuroprotetores, né? Então, ômega 3, melatonina, a gente consegue fazer essa neuroproteção para evitar, ou melhor, diminuir retardar a cegueira, né? A evolução. Mas glaucoma evolui. Ainda é um grande desafio, assim como para o ser humano também. Né? Você me falou uma palavra que fez um gancho aqui. Futuro. Em que momento que a oftalmo está no Brasil, em tecnologia, em tecidos de reparação, em exames mais específicos, mais sensíveis? Porque a gente imagina que quem não teve o contato ainda com a oftalmo no paciente ou no pet, que é algo assim, de olhar com um aparelhinho ali no próprio, né, centro, no próprio consultório e tudo mais. Mas a gente tem hoje equipamentos muito mais evoluídos, né? E práticas e tecidos de reparação. Eu vi alguma coisa sobre pele de tilápia. Exato. Fala um pouquinho sobre isso. Que momento que a gente está? É muito orgulho a gente poder falar que a oftalmologia da veterinária aqui no Brasil, ela não deixa a desejar para nenhum outro lugar. A gente tem equipamentos de ponta, sem dúvida nenhuma, com todo o preço do dólar que tá, a gente, né, consegue ter
os equipamentos diagnósticos, os equipamentos de diagnóstico também, ultrassonografia de alta frequência para olho, OCT, que são exames muito específicos, a gente tem hoje, tanto na pesquisa quanto no dia a dia, né? Claro que eu estou falando de uma grande capital, mas pelo Brasil, isso você consegue, por enquanto, né? Leva para uma outra capital mais próxima, mas está cada vez se difundindo mais. A cirurgia de catarata, por exemplo, é o mesmo equipamento muito semelhante de um humano, né? Então, a oftalmologia do Brasil, ela é sensacional. É um orgulho falar isso, né? Olha. E a adesão dos tutores também, né? Então, eles topam, eles sabem que o investimento é alto por conta de toda essa complexidade, né? A gente esclarece isso. É muito satisfatório. E a visão é algo que toca. O ser humano, ele é empático a isso. Exato. Ele entende o que é ter ou pior, o que é não ter a visão. Então, ele coloca para si, eu acho que a parte da adesão também é isso. Falando de inovações, gente, a gente tem transplante de córnea. Exato. A gente não faz praticamente transplante de outros órgãos. A medicina veterinária ainda está muito, muito engatinhando nisso quando compara em seres humanos. E transplante de córnea é uma realidade. É uma né? realidade. É uma realidade na medicina veterinária. Então, olha que coisa legal, né? A gente tem os enxertos, né, como você falou, de pele de tilápia, as escamas também a gente tem, os biológicos, os processados que são liofilizados de mucosa suína, tem uma gama à nossa disposição. A questão é, em qual momento chegou esse olho para nós? Por quê? Se chegar tardiamente, eu posso ter toda a tecnologia do mundo, mas eu não tenho mais o poder de reparação. Uhum. E aí tem uma outra coisa que eu vejo também muito no consultório, Karine, também a parte da humanização, ou sei lá, as percepções das pessoas, que é o momento onde você indica uma enucleação, o olho não tem viabilidade, pelo contrário, às vezes até um foco de infecção, tá ruim está ali, mas não, vai mutilar, vai ficar feio, não quero, não vou tirar. Você já perdeu, esse olho não funciona. Exato. Ele está ali só para compor uma talvez imagem. Um foco de problema. E, às vezes, Sim. essa composição está sendo um problema. Você enfrenta esse problema também? Demais. Pois Hoje em dia, a aceitação de uma enucleação, né, que é a remoção do bulbo ocular, não fica buraco, fica fechadinho, tudo, ela é muito mais difícil. A gente tem que tratar com muito mais cuidado e entender o conceito da família. Vou te dar 2 exemplos, né? Por exemplo, a gente está falando da relação multidisciplinar do olho. Muitas vezes, uma doença periodontal faz um abscesso em órbita e o animal pode morrer de septicemia, como já perdeu o olho. Nessa condição, não tem como preservar o olho num abscesso que virou um pulso ali, né? A aceitação, o cachorro está quase morrendo, tá com leucócitos, está internado, mas a gente tem que tomar muito cuidado e conversar. Por quê? Porque é uma mutilação perante a nós, né, a família. Então, isso tem que ser conversado muito bem. Mas tem um outro lado, e eu acho que isso é interessantíssimo falar. Quando a gente fala em enucleação, por causa de um glaucoma, que está incontrolável a dor, a gente tem recursos hoje em dia, vale a pena fazer um parênteses, falando que a gente enucleia menos hoje em dia. Por quê? Porque a gente tem procedimentos cirúrgicos que diminuem a pressão do olho. Então, é um procedimento que chama ciclofotocoagulação, a gente pode fazer com laser, pode fazer com nitrogênio, que diminui o volume do olho e o animal fica confortável, né? Muitas vezes definitivo ou não. Então, essa questão, a gente enucleia menos, realmente, né? Agora, é um tumor, é algo que não está mais compatível com qualidade de vida para o animal, a gente tem que tirar. E uma vez eu estava indicando a cirurgia e eu senti que ela era uma cliente minha muito antiga, e ela falou, Cá, é isso que você está querendo falar, assim, né? Eu entendi que ela não queria que falasse na frente dos filhos. Falei, não, beleza, é isso. A gente fala por telefone. E ela falou, tá, entendi, você me dá uns 2 meses. Vamos fazer medicação para dor, tudo. Aceitei, né? Aceitei, claro, né? Não sou eu que decido, mas não é você que entendi colocar a arma na cabeça, né? E fiz todo o manejo de dor para esse cachorrinho junto com os, né, colegas de dor. Por quê? Quando ela veio com os filhos, né, para cirurgia, os filhos estavam vestidos de pirata, de Jack Sparrow. Olha! E um dos filhos era do espectro autista. Olha. Então,
quando, né, quando eu entendi aquilo, eu falei, ela preparou a A família. gente nunca sabe a dor do outro, Me arrepia, né? É isso. porque ela preparou a família, os filhos, para aquele momento de dor, que numa família talvez neurotípica seria mais estético, para eles não eram. Então, depois a gente aprende muito, né, com a nossa Muito. profissão. Depois desse dia, eu falei assim, não sou eu a julgar, é o tempo de cada um. O que a gente pode fazer de melhor para o paciente, a gente está disponível a fazer. Mas é interessante que hoje em dia tem mais abertura, né, para falar disso, entender a dinâmica. Muitas vezes perguntam de próteses, né? Ai, doutor, então tá bom, vamos tirar o olhinho, mas pode colocar prótese? Pode, até pode, existem. Lados bons, lados ruins. Ela, porque olha só para mim. Você fala o quê? Eu tenho prótese. E são próteses assim, né? Perfeitas. E aí você fala, imagina se a gente fala da condição assim, o cachorro fica sem olho, ele vive numa boa. É só tirar o olho. E aquela pessoa... Já passou né? por isso. Então, a gente tem que tomar muito É. cuidado e muito carinho na abordagem desse procedimento. Mesmo sendo um tumor, mesmo sendo... É aflitivo. Os olhos comunicam, né? Quando a gente está olhando para o nosso cachorrinho, a gente entende o que eles querem falar pelos olhos. Então, eu gosto muito desse lado humano. Entender o tempo do proprietário, entender o momento, esgota todas as alternativas. A gente tem muito controle de dor que a gente não utiliza, né? Hoje os especialistas em dor, imagina, não é de pironitramal e gabapentina. Então, o que a gente tem de recurso para aceitar aquele momento, eu sou super a favor, né? Inclusive, tivemos um episódio sobre cuidados paliativos Verdade. aqui, que falou muito sobre isso, sobre essa dificuldade de entender quando esgotamos todas as ferramentas e preparar a família. Eu acho que isso é um grande diferencial da nossa profissão, que tem esse cuidado, Empatia, né? essa empatia, esse Exato. cuidado, essa... entender o 360 daquele pet, daquela família, daquele contexto. E não só o que o guideline fala, do Exato. que o livro fala, né? Entender realmente o lado afetivo e ser empático. Eu acho que isso é um diferencial muito grande da medicina veterinária e que bom que a gente entende e enxerga, né? Porque, infelizmente, em outras áreas a gente mal é visto muitas vezes quando Nossa. passa num atendimento, né? É complicado. É um olho inserido num cachorro que está inserido numa família que está inserido numa sociedade. Exatamente. Se a gente entende isso e não trata apenas como um olho, aí tá, ou um pâncreas, ou uma pele, ou, né? Enfim, a coisa fica... E falando nisso, do que enxerga ou não enxerga, é uma dúvida que sempre os tutores vão perguntar. O que os animais enxergam? Que cor, que espectro eles enxergam? Eles enxergam igual a gente? E aí? Eles... Até porque eu quero saber que cor de bolinha que eu compro. Boa! Olha que interessante, né? Cachorro enxerga colorido, gato enxerga colorido. Isso é muito legal. Só que ele não tem o mesmo espectro de cores que a gente tem. Então, Por exemplo, o arquiteto tem um espectro muito maior do que a gente. Com Não é? certeza. Ele enxerga, faz aquele coral tintas, aquele souvenir, aquele negócio de Não, você pega milhões aquela de cores. paleta assim, ó, Eu você fala, fico imaginando uau, quem né? foi que deu o nome daquelas cores, gente. Não, eu fico perdida. igual cor de perdido. esmalte, né? Mas vamos voltar para cá. O arquiteto está fora dessa conversa. Mandar E o um oi pro cão meu gato? irmão, que é arquiteto, entendo perfeitamente. Mas algumas cores a Então. gente pode evitar que existem, né? Exato. Porque, Vamos pensar, né, assim, a gente enxerga, nós humanos, vermelho, azul e verde. Então, a mistura de todas essas cores, existem escalas na internet, que é super fácil de achar, é o nosso campo de cores. Os cães, eles não têm a célula, né, o neuroreceptor do vermelho. Então, tudo que é vermelho para a gente não é vermelho para o cão. É meio parecido com um amarronzado, fica uma cor ali, né, não tão chamativa. Só que eles possuem, os cães e os gatos, uma estrutura que chama tapetum, que vocês já viram o gato passar na frente do carro, ou a gente tá brincando com foto, e daquele boom de um olho amarelo esverdeado? Isso é o tapetum, é uma estrutura que funciona como um refletor dentro do olho. Então, a capacidade de visão, vamos pensar agora nos neuroreceptores, né, os neurônios que fazem a cor, que vem o cinza, os tons de cinza, deles é muito melhor do que o nosso. Eles têm uma capacidade, uma gamificação muito grande. Então, quando a gente sai e deixa a luzinha acesa para o nosso cão não ficar triste à noite, no escuro,
ele agradece, ele fala assim, ai, meu humano me ama, mas ele está enxergando muito melhor do que a gente no escuro. E a palavra-chave para os cães e para os gatos é contraste. Então, tudo que é contraste, eles enxergam muito bem. Exemplos, eu sou cheia de exemplo, né, que eu acho que fica mais fácil. Cachorro mais idoso que vai perdendo a acuidade visual, sempre fez xixi no tapetinho, não está mais fazendo tapetinho. Será que ele está enxergando aquele tapetinho branco no piso branco? Tinha que ser o branco no preto, preto Branco no no branco. preto. Então, quando compra, existem tapetes pretos higiênicos. Tutores relatam, nossa, eu mudei a cor de tapete, ele enxergou? Olha que Né? interessante. Por quê? Porque está vendo contraste. Então, bolinha vermelha num gramado não tem contraste. Ele pode ir pelo cheiro, ele pode ir pelo som da onde ela caiu, mas o contraste é mínimo. Então, Melhor seria se fosse branca. branca. Né? Então, isso é muito legal, porque a gente trabalha no comportamento e na qualidade de brincadeira, de bem-estar do animal mais idoso, que talvez tenha baixa visão. Né? Olha que E a gente não pode ficar se achando porque a gente tem 3 fotorreceptores, né? Assim, que a gente vê o vermelho. Porque aves, muitas vezes, têm muito mais. A gente não tem ideia do que é uma visão, né, de outros animais. Eles têm mais... Enxergam muito mais cores, né? cores que a gente não imagina quais sejam. Né? A gente está adaptado com o que cada um tem. Então, o cachorro não enxerga pior. E por isso que existem muitas aves super coloridas, né? Porque para Exato. eles enxergam essa Imagina gama. o tom que eles não estão enxergando. É, A exatamente. acuidade de um animal que tem que pescar, né? Tá voando e tem que acertar lá o peixe. Então, assim, o bom é o que tem você da sua espécie de melhor. É né? a diversidade, né? Isso que é interessante, né? Então é legal, né? Legal, muito curioso. É bem curioso. Eu acho que a gente pode deixar uma dica, né? Uma chave de ouro, assim, para os tutores que têm pets ou braquicefálicos, ou já velhinhos, ou para quem nunca passou no oftalmo. O que eles precisam se preocupar ou observar a partir de agora em casa para saber se a saúde do olhinho do pet, cão ou gato, tá em dia ou tá na hora de passar no oftalmo? Acho que primeiro de tudo, a famosa secreção, a ramelinha. Não é normal ter que limpar os olhinhos do seu cão, do seu gato, 2, 3, 4 vezes ao dia. Tá tendo que limpar, a gente tem que avaliar. Filme lacrimal, pálpebras, anatomia, né? Então isso é o mais importante. E aquele olho que tá ficando sempre mais vermelho, que tá piscando um pouquinho mais além da conta, de vez em quando coça. Não adie a avaliação. Por quê? Quanto mais cedo, né? Prevenção é a palavra. Quanto mais cedo a gente identificar a lesão, melhor é o tratamento para o seu animal. Né? Então, piscou diferente, está tentando coçar muito o olho, ou mudou a coloração. Era um olho que agora parece um olho de morceguinho, tá vermelho, corre para o oftalmo, né? Ou para o clínico da sua região. Muito bom, muito bom. Né? Dúvidas, Paulo? Bem, poderíamos ficar aqui pelo menos umas 19 mil horas. Tá uma Eu, delícia. particularmente, eu adoro oftalmo. É uma das áreas que eu... Não sei se tem muita relação com o que eu trabalho, com o infecto, enfim. Mas eu realmente gosto muito. Então, acho que se eu não fizesse infecto, talvez eu fizesse oftalmo. Ai, que delícia. Talvez não, porque com o oftalmo certeza. é muito ame ou odeie, né? Assim, não, ou é com muito certeza eu Dermato faria. também, né? Nutrição Não, dermato também. eu não faria, não. Olha, uma dúvida que eu acho que pode ser de muita gente que tá ouvindo a gente. Colírio lubrificante. Vicia, pode usar, não faz mal, faz mais ou menos. Uso em dias secos, em lugares que tem ar-condicionado. Como que é a sua indicação para colírios só lubrificantes? Pode usar, né? Use e abuse. Use e abuse. A gente tem uma gama de colírios lubrificantes, assim, é um mundo de colírios lubrificantes que a gente consegue escolher vários para determinadas ocasiões. Mas, no geral, pensa comigo, aquele cão que vai toda semana para o banho e tosa, que fica no ambiente que tem ar-condicionado, secador, soprador, pelo voando, e é um braquicefálico, gente, a culpa não é do groomer, não é do tosador que o olho saiu vermelho. É um estresse para aquele paciente que tem uma exposição anormal do olho. Então, eu sempre recomendo pinga lubrificante antes e depois do banho. Né? Gosta de ficar no ar-condicionado, tá dias muito quentes, poeira. Em São Paulo a gente sente aquele dia que está super, né, cheio de poluição, pode pingar. Karine, mas existe alguma contraindicação? E aí vale para qualquer doença, né? Se estão persistindo os sintomas, procure o médico veterinário, né? Porque daí a gente tem que separar
o que está acontecendo ali. Mas a lubrificação é um aliado imenso, principalmente nos braquicefálicos. Muito bom, muito bom. Né? Eu acho que temos já uma lista de dúvidas sanadas, hein, Paulo? Mas certamente vão surgir outras. Vão. Né? O que as pessoas fazem se surgir, Carla? Comenta aqui embaixo. Pode deixar a sua dúvida aqui. Pode procurar a doutora Karine também nas redes sociais e também nos lugares que ela atende. E eu quero agradecer demais você ter participado, ter comentado e trazido sua experiência, seus exemplos muito bons aqui. É uma área que traz muita curiosidade, né? Cores e como funciona, mas também que a gente precisa colocar mais em indicação, em check-ups, em visitas sem doença, né? Visitas na saúde. Eu acho que quanto mais a gente difunde essa informação e fala para os tutores da necessidade de se buscar saúde na prevenção, a gente evita muitos problemas que muitas vezes não tem mais o que fazer quando chegam no consultório, não é? Exato. E é isso aí. É isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Mandem as dúvidas. Sigam a gente aqui no Instagram, mandem mensagens, compartilhem, porque é uma informação de muita qualidade, feita especialmente para vocês. Então, compartilhem o conteúdo. Muito obrigado, Karine, pela sua presença. Muito didática, inclusive. Muito. Uma calma, assim, falando. Eu queria ter 10% dessa calma. Não, eu fiquei muito serenidade, calma aqui. olha, tô quase sendo atendido por Minha ela. frequência cardíaca foi lá embaixo. É um prazer, Muito obrigado, gente. Carla. Foi maravilhoso mais uma vez a gente Obrigada, estar junto aqui. Um prazer imenso. E muito obrigado a Janer por essa iniciativa incrível que une médicos veterinários, tutores e o animal no centro disso tudo, o pet no animal no centro disso tudo, né? Por quê? Trazendo informação de excelente qualidade. Porque aqui essa olhadinha pode. E hoje ela foi voltada para o olhar do seu pet. Muito obrigado pela presença. Espero que tenham gostado. E até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.